um assunto polêmico e divide opiniões. E para falarmos sobre ele e entendermos melhor suas implicações, eu converso agora com a advogada especialista em Direito Constitucional, Penal e Processual, Mayra Scavuzzi. Boa noite, seja muito bem-vinda ao RF News. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Existem argumentos de ambos os lados, né? O jogo já existe na clandestinidade e pode gerar receita, empregos e impostos, desde que legalizado. Mas, por outro lado, hoje, os jogos são explorados por criminosos. Como você vê essa questão? O Estado, na década de 40 do século passado, decidiu que o ato de jogar era nocivo e resolveu combater. E combateu por meio da proibição absoluta, inclusive mediante tipificação da conduta na lei de contravenções. Resolveu? Não resolveu, porque jogos de azar ainda existem e são praticados por aí afora no Brasil inteiro. Regulamentar, legalizar, é a melhor solução? É a solução mágica para todos os problemas? Eu acredito que, a depender do modo como for feita essa legalização e regulamentação, pode ser que os custos sociais de permitir jogos de azar sejam maiores do que qualquer ganho tributário que se possa imaginar. Porém, por hora, me parece que a regulamentação tem uma perspectiva um pouco mais promissora do que o proibicionismo absoluto. Depende muito do modo como ela vai ser implementada, se for aprovada no Senado. O que precisa ser reforçado ou criado em termos de fiscalização para evitar o espalhamento do crime organizado? O projeto de lei que está sendo debatido agora no Senado Federal já tem uma estrutura bastante robusta de regulamentação dos jogos de azar. Se for aprovado, o que é preciso fazer? Tirar do papel essa estrutura regulamentadora e fiscalizatória, primeiro passo muito importante, e construir uma rede, interligar essa estrutura àquilo que a gente já possui em termos de fiscalização, para a gente conseguir criar uma estrutura que de fato funcione. Eu acho que esse é o primeiro passo. O projeto diz que pessoas com compulsão por jogos e menores de 18 não poderão jogar. Mas, na prática, será que haverá como fiscalizar isso efetivamente? Relativamente a isso, eu sou um pouco cética, para te falar a verdade. Existe a previsão, acho que ela é importante, mas é impossível que o Estado tenha braço suficiente para conseguir monitorar todas as casas de jogos que haverão aí país afora e observar de fato quem é que está ou quem não está jogando em cada uma delas. O que pode ser feito? Incrementar a punição para a própria casa, que permita apostadores menores de idade ou então que tenham algum vício assim conhecido e diagnosticado. Mas, de verdade, a fiscalização aí ela tem um limite. Tanto é que hoje em dia, se a gente for parar para raciocinar, menores de idade não podem consumir bebida alcoólica e nem entrar em casas noturnas. Menores de idade consomem bebida alcoólica e entram em casas noturnas. A gente sabe que isso acontece. Obviamente, uma rede é diferente de você simplesmente permitir e abrir as portas para que menores bebam e frequentem baladas. Mas a gente sabe que acontece. O Estado não tem braço para fiscalizar todo e qualquer estabelecimento 24 horas por dia. E para nós encerrarmos, né, não seria necessário incluir na discussão a questão de saúde pública, já que estudos indicam que pessoas podem viciar em alguns jogos e muitos perdem o controle e acabam se endividando? Tatiana, para mim isso é o fundamental. Eu não tenho nenhum tipo de problema ou questão moral relativamente à prática do jogo. Minha grande preocupação são os custos sociais que essa prática pode trazer. A gente sabe que se existe um estudo de que a legalização pode estimular a compulsão, é preciso, então, que a regulamentação venha acompanhada de políticas públicas de educação para um jogo consciente e de políticas públicas de saúde, que venham a lidar com os impactos que o jogo e que o vício decorrentes venham a causar na sociedade e na saúde do coletivo. Mayra, muito obrigada pela sua participação aqui no RF News. Eu que agradeço.